Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a parte tributária do negócio. Você sabia que o trabalhador trabalha 12 meses no ano e paga 5 meses do que ele ganhou de tributos? Ou seja, dos 12 meses do ano, 5 são para pagar tributos. Hoje nós vamos falar sobre essa parte tributária, de como a gente não incorrer em determinados riscos. Mas antes, inscreva-se no canal, dê o like e ative o sininho para receber as novas notificações. Siga a gente. Hoje nós vamos entrevistar Tereza Araújo, tributarista, especialista na área tributária, que vai nos dar uma noção do que a gente pode fazer para recuperar esses 5 meses que a gente paga de tributo ao ano. Tudo bem, Tereza? Foi um prazer você estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Isso é uma coisa que eu já estava procurando há bastante tempo, né? Porque esse programa, ele tem várias fases. A gente já teve uma fase que era da oportunidade, do negócio, agora nós estamos falando um pouco sobre o planejamento. Dentro do planejamento de um negócio, existe esse planejamento tributário. E eu gostaria que você hoje esclarecesse os nossos seguidores sobre essa parte tributária, né? Mas antes disso, eu queria que você dissesse quem é a Tereza Araújo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, seus seguidores. Meu nome é Tereza Araújo. Sou advogada tributarista, pós-graduada em Direito Público e Tributário, mestranda em Direito Internacional e sou especialista justamente na área tributária. E aí, o trabalho que você faz hoje? Sérgio, na verdade, eu saí de uma grande empresa e sempre busquei o nicho das pequenas e médias. Por quê? As grandes empresas, elas já têm as consultorias, seus advogados, elas estão bem, né? Elas procuram o planejamento tributário, elas economizam, né, nas questões fiscais. E os pequenos e médios, eles não têm essa informação, infelizmente não têm. E a Constituição Federal de 1988 traz uma brecha que praticamente ninguém enxerga isso. Ela é voltada para o social, mas para o social não significa só para a pessoa física. Ela é para a pessoa jurídica também. E essa brecha dá margem a que você pague menos imposto? Não seria que você pague menos imposto, mas que você tivesse mais conhecimento, que tivesse mais esclarecimento. O que isso traz de benefício para o empresário? Um maior atendimento para esse empresário, que ele é uma classe esquecida. Ah, sim. Então, na Constituição estabelece que esse pequeno empresário tem direito a uma assistência... Porque as pessoas acham que aquela Constituição social é somente para a pessoa física. Mas e a pessoa jurídica também tem direito. Não querendo, vamos dizer, criar polêmica com os contadores, claro, mas cada um na sua função, existem contadores que são meramente registradores de fatos, né? Mas existem contadores que vão um pouquinho além disso. Eles conseguem orientar o empresário sobre a melhor maneira dele se colocar ou se ajustar tributariamente. A maior parte das empresas, elas não têm uma assistência do contador para essa área tributária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho da consultoria tributária, principalmente para o pequeno negócio. Como você falou, o pequeno negócio não tem muita informação, né? A importância da informação, ela digamos assim, fundamental para que o negócio não tenha prejuízo. Né? Porque você já começa tendo prejuízo, verdade seja dita. A quantidade de tributos que você paga, até mesmo antes de você abrir, você já vai pagar as guias de abertura, a burocracia encarece muito. Então, você já precisa de uma assessoria, de uma consultoria, já nesse primeiro momento, né? Aí, no momento de abrir a empresa. No momento de abrir. Né? E aí essa consultoria, ela pode também orientar no sentido de o que é melhor para ele? Ser MEI, ser ERELI, ser simples? Vai depender do que ele pretende fazer. Por isso que tem que ter essa consultoria, né? O que você pretende fazer? Pequeno negócio hoje, por exemplo, uma pessoa que quer ser... quer fazer algum trabalho, tipo vender algum tipo de comida, de alimento, ou fazer roupas, ou fazer algum tipo de serviço, consertar roupas. O que é melhor? Ele ser um MEI, ser um ERELI? Se você fatura até 81 mil por ano, né, o ideal é que seja MEI.
Porque o mês, se não me engano, ele paga um valor fixo, né? Paga uma independente da receita. O DAS dele é 50 e poucos reais, né? Independente da receita. Independentemente da receita. Tá. Mas é uma garantia que ele tem, né? O INSS. Já está esse 52 reais, já está o INSS. Isso é importante para o empresário saber. É uma pequena quantia, 50 e poucos reais do DAS que ele paga. E é simples, ele vai lá na internet, ele tem o MEI, ele baixa, ele tira o DAS, ou ele diz assim, Tereza, eu tenho o meu negócio, mas eu não entendo muito da parte informática, eu não consigo entrar no computador porque ainda tem muito disso, né? Ainda falta muita informação. Sim. Como você entra, quais os caminhos que você vai. Você pode ir no contador e ele vai fazer isso para você. Sim. Óbvio que ele vai te cobrar alguma coisa, né? Que ele vai fazer, mas ele pode ir no Sebrae e também ter essa aula. Sim. Né? Agora, se ele passa de 80 mil, aí o ideal é ser... 81 mil, aí ele já muda o regime dele. Ele né? passa a ser que é a Ireli? Depende do que ele quer também, né? Sim. Porque aí vai depender da situação que o contador vai analisar, ou o consultor, e vai dizer, olha, você se enquadra para a Ireli ou para o Simples Nacional. Né? Ou para a empresa individual que já tem agora, que você não é Ireli, e aí você vai buscar o que vai se adequar melhor para o seu negócio. E o Ireli tem uma tributação diferenciada? Dependendo do negócio dele, vai ser praticamente a mesma coisa. Sim. Né? E o Simples, ele já é... O Simples já é maior, você já começa a crescer o seu negócio, faturamento até 4 milhões e 800, né? Sim. Vai mudar agora. Recentemente temos notícias de que vai aumentar esse valor. Qual é a vantagem de ser simples ou qual é a dificuldade de ser simples? Vai depender também do negócio dele, o planejamento tributário. Isso é muito importante, você fazer o planejamento tributário, porque daí você vai entender como que seu negócio realmente vale a pena. Muita gente acha que estar no Simples é estar fazendo um bom negócio. Porque o nome simples diz, é simples, deve ser fácil. Só que ele está, muitas vezes, se ele for para o lucro presumido, ele vai pagar menos tributo do que se ele tivesse no Simples. O meu caso, eu tenho uma consultoria, eu estou lucro presumido, sou uma limitada com lucro presumido. Então eu tenho uma série de impostos que dá um total aí de 16%, 17% ao mês. Você vai presumir de 3 em 3 meses, aquele, né? Exatamente. O faturamento. Porém, quando você chega no final do ano, Sérgio, eu indico para todos, né? Quando chega no mês de novembro para dezembro, porque o mês de janeiro é a época que você tem de migrar. É só o mês de janeiro. Só pode migrar em janeiro? Só em janeiro. Depois gente, está chegando janeiro aí. Quem quiser migrar, aproveita. Então, assim, já aproveita essa época para você sentar com o seu contador. Ou com o consultor, Ou com o consultor, né? Que você diz para ele, de preferência tributarista, né? Para dizer para ele qual o melhor caminho a seguir. O caminho das pedras. Exatamente. É para isso que o consultor serve. Nós estamos na véspera aí de uma mudança tributária grande, né? Já está no Congresso aí uma reforma tributária sendo analisada. Ainda não existe, a gente ainda não viu a cara dessa reforma, mas em princípio ela é no sentido de enxugar, quer dizer, diminuir a quantidade de impostos, né? E diminuir a carga tributária em cima dos pequenos negócios. Porque o que eu acho, por exemplo, uma covardia é a minha empresa pagar o mesmo imposto de renda, quer dizer, a mesma alíquota de imposto de renda do que uma empresa de grande porte. Por isso, quando eu falo para você que a Constituição ela é social também para o jurídico, é justamente trazendo essa linha de raciocínio. Ora, se uma empresa que fatura 700 milhões ano, ela praticamente paga o que uma fatura 4 milhões e 800 anos. Ou até menos, né? Se você for pôr isso assim numa balança, ela está pagando muito menos. Claro. A mudança que tem que haver na questão tributária, né, na reforma tem que olhar o social, né? Exatamente, porque você vê que ela pega muito pequeno. Aí você entra lá no link, que é público, tá, Sérgio? Você entra no link lá da PGFN, tem a lista de devedores. PGFN é Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Fazenda Nacional. Tem lá a lista de devedores. Tiraram agora do ar algumas empresas famosas, né, que foram pegas na Lava Jato, mas estavam lá. As maiores devedoras. Aí você pega um pequeno empresário que caiu lá por um erro. Erro material acontece muito da parte contábil e eles multam você. Eu tenho uma situação lá que ele foi multado, um erro material em R$200 mil.
Para o pequeno empresário, isso é fatal. Sim, pode matar o negócio dele. Ele pode levar a empresa dele à falência. Exatamente. E aí ele tem que contratar um advogado tributarista que entenda, ele tem que entender, inclusive, administrativamente como funciona. E às vezes o advogado, muitas vezes esse tributarista, ele judicializa logo, e não era necessário judicializar. Ele ali, com um recurso administrativo, ele já conseguia resolver aquele problema. Você falou em ajuda aí para o pequeno negócio, né? Pequeno e médio negócio. Qual a dica, assim, matadora para quem está começando um negócio sobre esse aspecto tributário? Procurar o Sebrae, que tem dicas importantíssimas lá, para não cometer erros grosseiros, né? De preferência, procurar um contador. Se não for MEI ela não precisa de um contador, mas eu ainda sugiro ainda assim. Sim. Né? E daí para frente, Ireli, Simples, você tem que ter um excelente contador que entenda do seu negócio e se preocupe com você. Ó. E se ele já tiver num porte maiorzinho, assim, uma empresa de médio porte? Uma consultoria tributária. Sim. Né? Nessa parte de que o que vai ser melhor para mim? Né? O que tem no mercado a me oferecer em questão de empréstimos? Ou até mesmo o que a gente faz também é um trabalho de recuperação de crédito tributário. Você pagou indevidamente, sabe, anos da sua vida e ninguém chegou para você e falou, olha, você pagou isso aqui indevidamente. Então, um exemplo prático é a folha de pagamento que a gente chama de GFIP. Tem um sistema lá que é o RAT-SAT, que é o grau de risco que o funcionário tem, que você paga lá para o INSS. Uma pessoa que está trabalhando administrativamente dentro do escritório, o risco dele de sofrer um acidente é baixíssimo. O que está na fábrica é maior. O que está na fábrica é maior. Então, aquele grau 3 é para aquele que está muito em risco. E grau 1, eu entendo que é o que está. E muitas vezes... Você está pagando o grau 3 para o escritório. Exatamente. E na mesma empresa. São coisinhas pequenas, né, mas que dão valores diferentes. Né? Digo para você. E você faz a recuperação através de um tributarista. Exatamente. Pode ser pode fazer administrativamente, como você pode fazer também judicial. Vai depender do caso, vai ser caso a caso. Né? Outra coisa que é interessante a gente falar, um erro comum aí que a gente vê a toda hora e que gera, por exemplo, multa. É o que a gente chama de erro material, né, Sérgio? Muitas vezes o empresário está tão preocupado em faturar que ele esquece de mandar alguns documentos para o contador. Por exemplo? Né? Cartão de crédito. Tá, as compras de cartão de crédito. Isso é muito comum acontecer nas compras de cartão de crédito, porque tudo que passa no banco, que vai para o banco, de 15 em 15 dias eles mandam para a Receita Federal essas informações. Sei. É lei e é obrigatório. Então, às vezes, você lá faturou 100 mil e você só informou 50. Porque 50 era de cartão que você esqueceu de informar. Às vezes esquece de informar para o contador. E hoje a maioria das pessoas está trabalhando com cartão, né? Exatamente, por uma questão de segurança. Ninguém quer sair mais com dinheiro, né? E aí, o que acontece? A informação vai para a Receita Federal através do banco. Quando você declara o teu imposto de renda de pessoa jurídica, não bate, né? Na verdade, não é nem a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, seria mais as contas do contador que fecha mês a mês. Os recolhimentos, né? Os recolhimentos. Quando ele manda para lá, e aí faz aquele que a gente chama de cotejamento e vai se alinhando e dá uma diferença. Só que essa diferença a Receita Federal só vai te informar daqui a 3 anos. E aí tem não só a multa, mas a correção monetária de todo esse dinheiro. Então uma dívida de R$100 vira 1.000. Exatamente. Esse é o nosso grande problema, né, existente, que, por exemplo, uma coisa que poderia vir em 3 meses, só vem em 4. Digo para você que já teve dívidas que foram 4 anos, 11 meses. Sim, não pode ser mais de 5 anos, não caduca. Eu olhei e falei, um dia de diferença não é possível. Mas a Receita Federal hoje está muito equipada, acabou aquela situação de você receber fiscal na tua porta. Mas aquele dinheiro da Receita Federal, que é a multa, está garantido. Então ela está aplicando no mercado financeiro, ou seja, ao longo do tempo, porque ela está cobrando multa e juros em cima, né? E correção. Então aquele dinheiro está aplicado, né? Daqui a 4 anos está rendendo muito mais. De certa forma está aplicado sim, porque ele... Né, sim, está aplicado para a Receita. E o mais grave disso tudo é que depois disso você vai parar na dívida ativa. Sim. E eu estive ultimamente com uma pessoa da Justiça, nós estávamos na Emerge, e ela fez uma palestra dizendo que a dívida ativa agora tem a inteligência artificial,
Que aí você, na inteligência artificial, ninguém vai mais cair na malha fina. Não, na prescrição e decadência. Porque o que acontece? Você chegava lá, quando ia te cobrar, já era prescrita aquela dívida. Eu falei para ela, olha, realmente eu fico muito feliz e ao mesmo tempo muito triste. Porque assim, a velocidade que tem para cobrar é a mesma velocidade que tem para ajudar. Avisa logo que você está inadimplente, né? Você paga menos, né? É tudo muito novo, inteligência artificial está aí. Realmente tem uma situação bem complexa para as pessoas entenderem, mas eu acredito que vai ser bom para nós. Mas a inclusão digital na parte de pessoa jurídica ainda está muito defasada. Aí eu volto para o social de novo. Onde está a inclusão da pessoa jurídica, né? O do pequeno negócio, exatamente, né? O software é muito caro. E também é muito caro se você olhar em valores absolutos, mas em valores relativos não, porque da mesma forma, você gastar um pouco mais com um contador que te dá um pouco mais de resultado, isso vai te diminuir lá na frente algum custo que você... É o que a gente chama de investimento, Exatamente. Né? Quando você faz isso, significa que a sua empresa tem a tendência dela crescer com saúde. Sim. Né? E dentro da legalidade. Exatamente. É o que a gente chama... Muita gente não sabe a diferença, né? A empresa está sonegando. Às vezes, não, você não tem conhecimento. A empresa faz elisão fiscal. Quando ela faz a evasão é sonegação. Elisão é você se preparar, se planejar dentro da lei, das brechas que a lei te dá, para você criar um planejamento tributário e você economizar. Ora, se a lei diz que eu posso pagar isso ao invés disso, por que eu vou pagar? Mas você está garantido dentro da lei com um especialista ali te acompanhando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E essas teses que aparecem aí com muita facilidade, não tem nada fácil. Quando você vê não existe almoço grátis. Exatamente. Né? Então tome muito cuidado porque... E o negócio é elisão e não sonegação. Exatamente, não evasão. Né? Não evasão. Então, exatamente. Elisão, você pode elidir. Porque você vai, dentro da lei, você vai procurar caminhos... As brechas. Para poder você... Brechas legais. Exatamente. É o que as grandes empresas fazem. Sim. Infelizmente, no Brasil, o contribuinte... É diferente. Eu faço um comparativo com o Canadá, porque nós estudamos sobre isso. No Canadá, o empresário ele é o braço arrecadador do governo. Então, o empresário no Canadá ele é tratado como um rei. Aqui no Brasil, o contribuinte, quando ele chega no atendimento, ele já é taxado bandido. Como devedor. e sem assim, direito a se defender. E você chega na Receita Federal, eu faço um trabalho de conscientização. Você primeiro, para poder você ter acesso à receita, você tem que ligar e marcar. Você não pode chegar lá e ser atendido. Sim. Ou pelo menos pegar uma senhazinha. Eu digo, gente, pelo menos uma senha, porque às vezes o problema tem que agendar. O problema acontece agora. Eu não posso esperar 2, 3 dias. Eu já tive de sair daqui do Rio para ir em Rio Bonito para poder... Eu consegui uma vaga em Rio Bonito. Imagine quantos quilômetros eu andei para chegar a Rio Bonito. Eu poderia resolver em Laranjeiras, mas não te atende. E você chega lá e as pessoas não te atendem mesmo que seja urgente. O que é urgente para você, Sérgio? É uma coisa que agora aconteceu, agora eu preciso agora. Não dá para você esperar 2 dias. Se eu chego num hospital infartando... É pronto-socorro. Eu vou esperar não é profilaxia. 2 dias. Exatamente. Então, o atendimento da Receita ainda é muito precário. O atendimento em certos lugares, você chega, você tem vontade de voltar. Então, o contribuinte ele já tem ojeriza. Ele já fica, eu não quero ir ali naquele lugar. Porque, imagine, eu que tenho conhecimentos, esclarecimentos, colegas, tratado dessa forma é a prerrogativa de advogado, imagina não a pessoa funciona. leiga completamente. E quando você diz assim, vou usar das minhas prerrogativas de advogado, não use. Porque parece que eles ainda tripudiam mais de você, te respeitam menos ainda. Não é que você queira ser melhor. Mas, olha, se você sabe o que você está falando, o que você foi buscar, e o servidor, porque ele é um servidor, né, não utiliza da servidão para te orientar como tem que ser, e ainda é grosseiro com você, aí diz assim, olha, eu vou me valer das minhas prerrogativas, vou pegar o teu nome, a tua matrícula e vou te representar. Aquela promoção que você ia receber, você esqueça que você não vai receber mais. Porém, você tem várias empresas que você vai ali todos os dias.
que vai acontecer com você? Retaliação. Exatamente, Sérgio, que é o que acontece no Brasil. No Canadá é diferente. Você abre uma empresa, você é considerado, nossa, seja bem-vindo, você é muito bem-vindo. Você vai gerar receita pra gente. Exatamente. E quem segura todo o salário desse país que está inchado? É a pequena empresa. Emprega 90% da mão de obra. É quem paga esses salários milionários do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E não tem o retorno do serviço. Não tirando o mérito, mas assim, a gente paga até menos do que outros países. Porém, mas tem menos serviço. Exatamente. Você vai no Canadá, as pessoas têm prazer em pagar. Porém, você está falando do Canadá, mas eu vejo outros países também, por exemplo, a Alemanha. Suíça. A Suíça. É muito alto lá. Mas o retorno é muito grande, exatamente, né? Você não tem que pagar saúde particular, segurança particular, educação particular. Então, você sente prazer. Na Alemanha não tem nem plano de saúde, você usa o Estado. Exatamente, mas porque você paga uma carga tributária... Que é 40 e poucos % na Alemanha. Exatamente. Se você for levar em números, a nossa é alta, porém, mas o retorno é zero, praticamente. Então se torna muito pesado. Sofrido. Bom, Tereza, eu acho que se a gente continuar aqui, a gente resolve o problema do Brasil, né, em termos tributários, mas foi muito interessante conversar com você, porque esse assunto é um assunto que dói no bolso de todo mundo, não só da pessoa física, como da pessoa jurídica também. E pouca gente tem conhecimento de como isso pode ser feito ou como isso pode ser tratado dentro da empresa de forma que não se torne um peso para a empresa. Aproveita, deixa seus contatos para a gente aqui, para quem estiver interessado em conversar com você sobre essa parte tributária. Qual é teu WhatsApp? A gente vai botar aqui embaixo. 21-99181-7840. No LinkedIn você está como Tereza Araújo. Tereza com S, viu? Tereza com S. E no Facebook? Também. Tereza Araújo. Tereza Araújo. Então, foi muito bom ter você aqui. Quem quiser pode entrar em contato. Aprender um pouco mais sobre tributo, conversa com a Tereza. Obrigada. Muito obrigado.